Tarde não, já é boa noite. Como estão vocês? Estamos começando mais uma live do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas. Estão me ouvindo bem? Me deem aí um retorno para eu saber se estão me ouvindo bem. Como estão vocês nesta noite de quarta-feira? Me deem um retorno. Oi, Sérgio, boa noite. Estão me ouvindo bem? Giovana, Sônia. Oi, Cris. Hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, as diferenças de reconhecimento hoje no nosso mercado. Estão ouvindo bem. Muito bem. Quero dizer para vocês que todas as quartas-feiras estamos aqui trazendo temas pertinentes à profissão de relações públicas. Queremos ouvir você. Traga a sua dúvida, mande sua sugestão do que você gostaria de ouvir aqui, de compartilhar. Boa noite, Célia. Nossa querida professora da PUC Campinas, conselheira do Federal, sempre aí nos apoiando nas nossas ações na área acadêmica. E aí eu aprendi com a Débora lá do Paraná, de Curitiba, a pegar aqui o aviãozinho do ladinho, gente, e mandem para os seus amigos. Estou fazendo isso aqui pelo Instagram do Conherp, para que todos participem e acompanhem hoje o nosso bate-papo diretamente dos Pampas Gaúchos, com a Andréia Taídes, uma querida, como todos que passam aqui pelas nossas lives, né, gente? Quero saber dos embaixadores do Conherp, esses embaixadores lindos que têm feito um trabalho maravilhoso de ponte entre as faculdades e o conselho. Nossa, quanta gente aqui para convidar. Acho que está todo mundo aqui, né? Vamos lá. Minha convidada já está aqui. Vamos convidar a nossa querida Andréia. Onde está você, Andréia? O Instagram mudou aqui, gente, as configurações. Eu não sou uma mulher muito tecnológica. Talvez a minha filha de 6 anos saiba mais do que eu. Oi, Marivaldo, como vai? Fernando Oliveira, querido Munhoz, presidente da nossa regional lá de Porto Alegre. Eu não estou conseguindo. Andréia, pede você para entrar, porque eu estou tentando chamar você aqui, mas quando eu aperto, não consigo visualizar você. 10-0, gente. Nayara, boa noite. Minha querida Silvia, diretamente de Londrina. Oi, Thierry. Muito bom. Vamos ver se dá certo. Boa noite, Helena. Olá, Guilherme. boa noite. Quero saber dos meus embaixadores. Onde estão vocês? Fian, FECAP, CASP. Quero saber de vocês. Opa! Vamos lá, já estou vendo a Andréia. O coração está batendo mais forte. Tá ruim aí? Vocês estão me vendo? Os embaixadores mais lindos do Brasil. Isso mesmo. Tá travado só para vocês? É só para mim ou para vocês também? Contem-me tudo. Ixi, caiu, Andréia. O que será que aconteceu com a Andréia? Gente, hoje não pode dar problema não. Tem que fazer bonito, né?
Será que é a minha internet que está com problema? Me deem aí um retorno. Mariana, você que me salva, estava travando, travou aqui também. Mas travou só a Andréia ou eu também? Ah, eu ok, tá bom. Andréia, vamos de novo. Me ajude. Ah, a conexão dela que não tá boa. Oi, Érica, boa noite, como é que você está? Vitor? Legal. Gente, mandem para os seus amigos a nossa live. Aqui. Chamei de novo a Andréia. Hoje eu lembrei muito de uma música da Pitty, né? Do Teto de Vidro. Oi, querida. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem aí? Eu tô bem, e você? Que saudade. Né? Vontade de dar um abraço, né, minha amiga? Poxa vida, que distância. Bom, tudo bem. É preciso, é necessário, a gente tem que aguentar um pouquinho mais, né, Andréia? Sim, vamos lá, né? Como diria minha avó, né? Passou um ano, passa 2, passa 3, passa o tempo que for necessário, né? Então, Sim, faz parte. Como é que é ação e reação? Não vamos entrar nessa questão, né? Ah, poxa, Andréia, a sua internet não? A sua internet aqui para mim tá um pouco ruim. pois é, sabe que eu não sei o que tá acontecendo, porque eu acho, será que aqui tá, onde eu tô, tá dando uma chuva bem forte. Hum, É bom, isso? Vamos ver. pode ser, pode ser. A gente não tem o 5G ainda, né? Sim. Ó, Vamos ver se melhorou um pouquinho. Melhorou? tá Será? certo. Aqui para mim melhorou. E para vocês, queridos que estão nos acompanhando? Acredito que sim, acredito que sim. Mas então vamos lá. Olha só, você nem começou a falar e já tem um monte de gente aqui, maravilhosa, linda. É fácil fazer live com você. Eu tenho uma audiência muito boa. É que a gente tem bons amigos, né, Marilisa? Isso que é bacana de uma trajetória profissional, eu penso que é. Não tem preço. Não tem preço. Tá bom para vocês agora aí? Aqui para mim ainda às vezes dá uma. Mas vamos lá. Bom, nossa convidada de hoje é Andréia Taides, muito querida, Relações Públicas, doutora em Comunicação Organizacional, docente pesquisadora do curso de Comunicação das Faculdades Integradas de Taquara, no Rio Grande do Sul, e coordenadora do capítulo Brasil da Latin American Communication Monitor. É assim que fala certinho? Isso aí. Uhum, Muito exatamente. bem. Andréia também foi presidente do Conferp, né? Passou pela gestão do Conferp do Federal, muito bom. Tem aí uma experiência, uma visão que vai com certeza nos ajudar. E hoje é o Dia Nacional da Comunicação, né, Andréia? A gente tem aí muita coisa para falar. E o tema desse nosso encontro, Teto de Vidro no Mercado de RP, Avanços e Desafios na América Latina. Andréia foi pesquisadora, né, fez parte desse grupo de pesquisa
E eu queria que você me falasse o que essa pesquisa traz, Andréia. Nós podemos ficar otimistas, nós profissionais de relações públicas, em especial mulheres, nós mulheres? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode ficar, enfim, tranquila, né, que as coisas estão avançando, mas não, digamos assim, de braços cruzados, né, Marilisa? Ainda existe muita coisa a se fazer. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que a gente leva pela EUPRERA, né, pela Associação Europeia de Pesquisa e Educação na área de Relações Públicas e Comunicação Estratégica, que é o LSM, que nós fazemos aqui no Brasil desde 2014, né? E, inclusive, a equipe brasileira é coordenada por mim, mas é uma edição em parceria com outros professores pesquisadores, no caso, a professora Patrícia Pérsico, né, lá da Universidade Federal de Santa Maria, né, da Unidade Frederico Westphalen, meu colega Gustavo Hassi-Becker, né, eu também atuava na UBRA. O que a gente trabalha realmente com tendências, né? O monitor, os monitores que a EUPRERA promove nos continentes, é uma busca de entender como é que é a rotina do então, nessa última edição, que nós pouco a pouco liberando resultados, que ela é a edição 2020-2021, teve várias temáticas, né, Marilisa? E uma das temáticas foi o teto de vidro, porque o LCM tradicionalmente, aliás, os monitores de comunicação que a EUPRERA leva, eles sempre fazem uma comparação, digamos assim. Tá travando para vocês, gente? Que diferente, certo? Então, esta edição de 2020-2021, ela foi realmente dedicada ao teto de vidro, que é uma metáfora que foi usada lá no final dos anos 70, 1978, por uma empresária que se chamou a Marilyn Loden, que ela era uma empresária norte-americana, escritora, e ela era consultora em diversidade, né, em assuntos, né, de diversidade para as organizações. E a Loden, ela numa conferência, ela ressaltou que as mulheres, né, e ela disse, olha, nós mulheres ainda temos nas empresas um teto de vidro, né, tá lá, parece que ninguém, ele é transparente, então parece que não tem nada lá, né? Parece que não tem barreira alguma. Nós olhamos para cima, o céu está lá lindo, maravilhoso, mas quando a gente se aproxima desse teto, pensando que nós vamos ir ao limite. Tá travando para. Esse estudo ele tentou trazer esses dados. E aí, o que eu gostaria de trazer para vocês, assim, desse resultado do LCM, né? Antes de falar dos 2020 e 2021, se você me permite, eu até vou dar uma acompanhada aqui, porque a gente começou então em 2014, 2015 e já tinha algumas comparações que eu acho pertinente trazer aí para o pessoal para poder conversar. Andréia, sim. Tem umas pessoas falando que está travando. Você quer sair e voltar de novo para ver se melhora? Vou fazer isso. Sim, vamos sair aqui. Combinado. Combinado. Ó, enquanto a Andréia sai e volta, quero dizer para vocês que agora em junho nós vamos ter o Festival ABCR, que é a Festival da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Registrado, tem desconto, registrado do Conselho, tá? Então entrem aí nas nossas redes, acompanhem, porque é um festival que vai trazer bastante novidade e é uma área pouco explorada pelo profissional de relações públicas e é uma área que tem tudo a ver, porque quando você capta recursos,
na verdade, você está captando, está conquistando, né? Colaboradores, está levando a imagem dessas organizações do terceiro setor, que movimenta uma economia muito grande, que emprega muita gente, além de fazer um trabalho fantástico que é o social, né? Que é o olhar para o outro que, infelizmente, o governo hoje não consegue atender como deveria, né? Nossa querida Andréia está voltando. Quero dar boa noite para a Andréia Nakane, seja muito bem-vinda. Etel está aqui dando um oi. Carla, Daniel Coxa, Thaís, Marcelo, lá da PUC de Campinas. Tudo bem, Marcelo? Vamos aguardar aí a Andréia e ela estava falando sobre a questão do teto de vidro e qual é a história, né? De onde vem esse termo que é tão interessante, eu não conhecia e que, infelizmente, é uma realidade hoje para nós mulheres. E eu até queria... Deixa eu chamar a Andréia aqui. Queria falar também que eu estava lendo sobre uma lei que eles estão discutindo, deixa eu ver se eu acho aqui, projeto de lei que combate desigualdade salarial de gênero é aprovada no Senado. Vamos lá. Conseguimos? Será que está melhor? Tomara que sim. Vamos lá. Para mim tá bom. E para quem está nos acompanhando aí? Bom, vamos lá, Andréia. Você estava contando a história que eu achei fantástica, muito legal, do termo, né, teto de vidro. Sim. E aí, então, como é uma preocupação, né, da EUPRER, até porque a nossa profissão, falando especificamente de relações públicas, não é um fenômeno brasileiro, né? Mundialmente, nós vamos ter, a cada ano que passa, uma concentração maior de profissionais mulheres neste mercado, né? Diferente, né, do princípio, das origens, né, da área de relações públicas. Então, a EUPRER está sempre preocupada em fazer sobre feminização da profissão de... Então, o LCM, ele analisa, então, olha só, antes da gente chegar no relatório, que é o desse ano sobre o teto de vidro na América Latina, já vamos olhar a primeira edição que nós temos aqui no Brasil, que foi 2014, 2015. Lá foi muito interessante, e já dizia o seguinte, a mulher na administração não consegue ser coisas desse tipo, né? Então, isso já tinha reduzido muito lá em 2014, 2015. Mas olha só que interessante que já apontava. Digamos assim que existia duas premissas que tiveram, assim, digamos assim, uma média de quase 30%, 40% de respostas que tem a ver com algum dos estereótipos, né? Mas olha só que interessante como as mulheres, né, é que elas pensavam diferente, né? Uma dos estereótipos dizia o seguinte, ó, que a maioria feminina ela vai mover a profissão para aquilo que a gente conhecia como uma comunicação simétrica, né? Aquela questão ainda da teoria do Grunig, né? Sobre a questão da igualdade. Isso era um estereótipo. Mas olha que interessante, as mulheres eram as que menos acreditavam nessa premissa.
as mulheres acreditaram nessa premissa 32% e os homens quase 40%. Então, os homens acreditando mais que nós, mulheres, poderíamos levar a profissão para essa comunicação simétrica. E aí tinha uma outra premissa que dizia o seguinte, que um domínio feminino, ele ia, digamos assim, fomentar, ele ia incentivar o profissionalismo da profissão. E olha que interessante, de novo, as mulheres acharam isso uma resposta menos viável que os homens. As mulheres acreditavam que essa premissa poderia estar em torno de 35% e os homens novamente 40%. O que eu quero dizer contigo? Que lá em 2014, 2015, os latino-americanos, de um modo geral, né, da área da comunicação, os homens estavam acreditando mais no nosso poder, digamos assim, do que nós mesmos como mulheres. Então, eu gosto de citar isso porque eu acho que é bacana, né? A gente pensar um pouquinho sobre isso, né? É óbvio que lá em 2014, 2015, também é fato que os homens, os profissionais homens de comunicação e RP, é claro que eles reconheciam menos do que as mulheres as barreiras que nós precisamos enfrentar para, né, nos destacar profissionalmente, claro, é o lugar de fala de cada um, né, Marilisa? Sim. Nós precisamos colocar o sapatinho dos outros para poder saber o que o outro sente, onde é que aperta o sapato, como diriam nossas avós, né? E sobre, lá em 2014, sobre os aspectos em relação à discriminação de gênero, né? Então, foi muito interessante, por exemplo, que as empresas, digamos assim, com cotação na bolsa, né, por exemplo, elas, as mulheres que trabalhavam em empresas, né, essas que têm cotação na bolsa de valores, elas tinham que demonstrar mais para poder obter êxito profissional do que, por exemplo, numa agência ou numa assessoria de comunicação. Então, olha só, as empresas privadas com cotação, as profissionais mulheres que atuavam nelas sentiam mais dificuldade para demonstrar o seu êxito do que aquelas que trabalhavam, por exemplo, numa agência. Isso significa que as agências estavam, naquele momento, dando mais oportunidade para as mulheres do que dentro das empresas privadas, né? Sim. E olha só, e também as profissionais RPs, né, que trabalhavam nessas empresas de cotação na bolsa, também eram elas que diziam que tinham que trabalhar mais duro para assegurar a qualidade, né, e as suas relações, né, a longo prazo junto com a direção. Eram estas mulheres e, obviamente, quem mais, qual é o outro tipo de, né, onde estão outro tipo de profissional? É claro que os consultores ou os freelancers, né, as mulheres, né, por exemplo, freelancer e tal, é claro que elas, como independentes, também tinham que construir, né, fazer uma construção de negociação e de credibilidade com esses seus clientes mais do que os homens, certo? Então, sim, isso é um fato bacana, né, da gente pensar. E aí, assim, uma coisa que também a gente sempre verifica nos monitores latino-americanos tem a ver com a questão do estresse dentro do trabalho e quais são os fatores que podem nos levar, né, digamos, a ter mais estresse no trabalho. E adivinha quem são os mais estressados no trabalho? As mulheres. As mulheres, né? As mulheres, elas mostram mais estresse no seu trabalho diário. E também são elas que alegam, por exemplo, que elas têm menos recursos, e recursos não é só financeiros, né, Marilisa? Condições, né, infraestrutura, enfim, para poder administrar, para poder gestionar. Então, assim, os homens profissionais, né, da área de RP e de comunicação que dizem que tem estresse, sim, a área da comunicação é uma área estressante, mas os homens dizem que tem menos estresse e eles dizem que quando eles têm estresse, eles conseguem resolver mais facilmente o estresse do que nós. Então, olha só, talvez a gente precise fazer um benchmarking, né? Com os nossos colegas homens. E isso tem a ver, né, Marilisa, também eu acho que com uma pressão que as mulheres, né, elas, talvez a gente tenha assumido um papel de Mulher Maravilha, né? Eu sempre gosto de brincar
né, com as minhas amigas, enfim, que a gente assumiu um papel de Mulher Maravilha. Talvez, pelo menos eu sou da geração que assistia, né, o seriado da Mulher Maravilha. Só que assim, ó, hoje eu digo, meu Deus, por que que a minha mãe deixou eu assistir esse seriado? Porque agora eu criei na minha mente, né, inconsciente, que essa nós capacidade. está se assemelhando. Isso não é verdade. Isso é uma geração de mulheres no mundo todo que, ao ir para o mercado de trabalho, começam a assumir esse papel de que elas têm que ser maravilhosas, potentes, fortes em tudo. E é isso que gera o estresse, né? E é por isso que a gente tem dificuldade de também administrar isso, né? Porque a gente precisa lidar com uma ansiedade interna nossa e com esses conceitos que nos foram impostos desde ter idade, né? Como eu disse, eu sei que o seriadinho da Mulher Maravilha foi prejudicial. Hoje, lá nos meus 50 anos, foi prejudicial para a minha vida, né? Se nós vamos olhar a questão do gênero 2 anos depois, né, na segunda edição do Latin American, lá em 2016, 2017, tinha uma coisa muito interessante que também eu acho que é importante que nós mulheres façamos, né, uma autoavaliação. Que dizia que na gestão da comunicação da latino-americana, né, aqui na América Latina, principalmente na questão tecnológica, que persistia uma brecha de gênero. Isto é, as mulheres, neste ano, quando consultadas sobre o seu conhecimento, sobre as suas competências na questão tecnológica, que é, por exemplo, a questão da interpretação de dados e monitoramento da mídia social, que é a gestão da comunicação online, que é a configuração de plataformas de mídias sociais, né? Conhecimento do marco legal, né, das mídias sociais, conhecimento de como evitar riscos e manejar a crise na mídia social, distribuição de mensagens, né, na mídia social. Em 2016, nós nos valoramos, nós atribuímos menor valor às nossas habilidades, competências do que os homens. E aí a pergunta, será que é porque nós temos uma autoestima baixa ou será que realmente nós não nos sentimos preparadas, a gente ainda está também com aquela... Também tem aquelas questões culturais, né, Marilisa, que, como diz assim, menina brinca de... Como é que é? Menina brinca de casinha, menino brinca de carrinho, de briga, de lutinha. Sim. Que também são coisas que hoje as famílias já nem concebem mais esse tipo de padrão, mas que uma geração de mulheres que ainda está aí no mercado, né, foi criada desse jeito. E será que esses padrões culturais que nos foram impostos, isso não faz com que nós deixemos de realmente avançar em coisas que nós temos, sim, competência para fazer, mas que o medo, né, e essa cultura nos atrasam? Então, tá aí uma pergunta, né? Como eu disse, o LCM ele traz um panorama e faz com que nós pensemos a respeito para que a gente possa, então, seguir adiante, né? É uma reflexão muito importante, né, Andréia? A gente sai para trabalhar já pensando no que você tem que fazer quando voltar, né? E a gente está vendo aqui várias pessoas falando exatamente sobre a tripla jornada, sobre o estresse que você traz por causa de filhos, de casa, às vezes, né? Outras questões, e querendo ou não, esse estresse, mais do que físico, ele é mental, ele é emocional. Exatamente. Quando nós chegamos aí na edição agora, na edição anterior do LCM, 2018 e 2019, nós continuamos perguntando sobre a questão do estresse no trabalho, né, e os fatores que determinam esse estresse. As mulheres continuaram dizendo a mesma coisa, né? Elas são mais estressadas, elas se sentem mais estressadas que os homens, e de novo, elas têm mais dificuldade, digamos assim, para driblar esse estresse. Mas já houve uma redução, Marilisa, por isso que eu disse a luz no front, né? Digamos assim que a gente conseguiu diminuir um percentual aí, né, de pessoas, de profissionais que disseram que nesses 2 anos aí, né,
de um LCM para outro que conseguiram lidar melhor. Então, isso é bacana, né? Que talvez esses grupos que cada vez mais começam a acontecer, né, Marilisa? Grupos de mulheres empreendedoras, né? Que se reúnem para se apoiar, para contar como fazem. Não só a questão de networking, né? E talvez essa questão profissional, mas até de amparo emocional. Dizer, olha aqui, ó, vai ter momento que a gente vai querer chorar, que a gente vai querer jogar as coisas na parede, e tudo bem, e tudo bem. Eu também fiz isso, sabe? Sim. Aí começa, ai, graças a Deus, não sou eu não sou não louca, sou só né? eu. E aí também tem uma outra história que eu acho que também fica de reflexão. Nós mulheres, nós temos que nos... como a gente sempre é dita que nós somos as estressadas, e normalmente nos chamam de histéricas, e principalmente alegam isso também com a TPM, né? Ah, aí, essa aí tá com a TPM, né? Uhum. E aí, nós, para nos sentirmos mais profissionais, nós tentamos o quê? Fazer com que isso não exista na nossa vida, né? Tipo assim, ai, não, que absurdo, né? Eu não vou falar, não existe TPM, isso é bobagem, isso, né? Eles estão me desmerecendo por uma condição biológica minha, mas isso eu vou passar por cima. E às vezes, quantas vezes, né, Marilisa, a gente está realmente com dor, não estamos nos sentindo bem, e aí a gente também não tem, digamos assim, cacife, eu diria, para chegar e dizer assim, olha, hoje eu não quero fazer reuniões. Hoje eu não quero a minha agenda com reuniões. Por quê? Porque eu sei que eu não estou bem. Eu estou com dor. Uma pessoa amuada, é óbvio que ela não está nas suas plenas condições psicológicas, mentais, né? Não é só físicas, para poder desenvolver um raciocínio. E por que as empresas não podem permitir esse tipo, né? Agora, lidando com a questão da diversidade, né? Com as diferenças. Sim. Por que eu tenho que passar o tempo todo, né? Produzindo? Por que eu não entendo o ciclo da natureza? Porque nós somos a natureza, nós integramos, né? Então também tem a ver com o nosso afastamento enquanto ser humano, que acha que nós somos externos ao meio ambiente. Então a gente assume uma visão de observadores e não entende que nós fazemos parte dessa dança. Portanto, no caso das mulheres, é óbvio que quando nós estamos no período pré-menstrual, é óbvio que o nosso ânimo, ele vai baixar. E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Então, assim, mas que bom que lá em 2018 a gente já teve, né, um percentualzinho ali que disse, ó, tô conseguindo. E repito, para mim tem muito a ver com cada vez mais esse número, né, de grupos de mulheres se apoiando, né, tanto profissionalmente como resgatando a sua essência feminina, né? Eu não sei como é que está em São Paulo, mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, e também eu já percebi isso em outros países, começam a existir grupos de mulheres que elas querem se reunir para resgatar a sua essência feminina. Não tem nada a ver com trabalho. E isso é lindo, porque existem estudos de antigamente, mas muito antigamente, em especial naquele momento nômade, né? Porque nós mulheres, quando estamos juntas, nós menstruamos juntas, né? Os nossos ciclos, eles ficam regulados. E aquelas tribos, elas paravam, era a tenda vermelha, inclusive acho que tem um livro, um filme, né? Livro que virou um seriado, né, na Netflix, exato. E aí o que acontece? Naquele momento é um momento de respeito, né? Nós geramos a vida. E aquelas mulheres, eu não assisti, mas eu tive uma conversa maravilhosa sobre o assunto que eu fiquei encantada. E os homens olhavam para as mulheres naquele momento como um momento mágico, até mesmo um momento espiritualizado, onde ela tinha uma sensibilidade maior. E o tempo foi passando, e isso se perdeu. Então nós temos que resgatar essa simplicidade, porque nós não somos iguais, né? A mulher, ela tem um corpo diferente, um ciclo diferente, e isso a gente tem que respeitar. Mas antes de você continuar, primeiro eu tenho que mandar um beijo para Maria Luísa, que é a minha filha, que ela falou, mamãe, eu vou assistir a live, mas você tem que me mandar um beijo. Um beijo, Maria Luísa, tá lá com a tia Cíntia. Outro beijo, Maria Luísa. Enche ela de beijo. A Stephanie tá falando assim,
E além da sobrecarga profissional, estudos, casas, filhas, ao voltar de uma licença maternidade, por exemplo, ainda lidam com a cobrança no ambiente de trabalho por não ser mais a mesma. Muito complicado isso, né? Exatamente, sim, sim, é muito complicado. As empresas, assim, que eu acho que quando tu falaste, né, dessa questão das nossas diferenças, né, nós temos que entender o que de fato é diferente e o que é igual, né? Então, para não cair assim, vocês querem, porque daí o pessoal faz o jogo, né, a falácia, né, Marilisa? Ué, mas vocês não dizem que são iguais, então se são iguais, que vocês querem igualdade, então não tem essa frescura. Não, não, só um pouquinho. Exatamente. Vamos entender onde está a igualdade, Sim, obviamente onde existe diferença. Por quê? Porque se não houvesse diferença, não precisariam, por exemplo, existir na natureza, né, homens e mulheres, por exemplo, sexo feminino e sexo masculino. É porque tem uma diferença biológica aí, sim, e que isso tem que ter uma repercussão, né? Agora, isso não significa, por exemplo, a questão de inteligência. Não é porque nasceu mulher ou nasceu homem que é mais ou menos inteligente. Mas aí é que começam as falácias dentro desse ambiente, né? E que fazem com que realmente as mulheres, né, se sintam, né, mais pressionadas. E aí, como nós falamos aqui nessa última edição, quais eram os fatores, digamos assim, que causavam mais estresse nas mulheres, tá? Digamos assim, os fatores que ganharam o top, né? Sem dúvida, foi a excessiva quantidade de trabalho, né? No sentido de dizer que, obviamente, mas daí o trabalho não era só o trabalho dentro da empresa. Aqui as mulheres estão falando do trabalho sim, para a empresa, porque elas ainda, né? Tem umas que têm a quarta jornada, a quinta jornada, né? Que é dentro de casa, que é você exatamente. cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, né? Que ainda está muito na América Latina. Houve avanços, mas ainda há uma centralização muito na mulher de que ela é digamos assim, a cuidadora. Ela é que entende dessas coisas e ela que administra o lar, ela que cuida do lar. Então é óbvio que essa quantidade excessiva de trabalho deixa o pessoal num nível de estresse na altura, porque é o cansaço que toma conta, né? E uma outra questão também que foi causar, assim, dito como um fator determinante de estresse tem a ver com essa disponibilidade constante fora das horas de trabalho. Aquela questão dos e-mails, das chamadas de trabalho, né, extras, relatórios. Mas por quê? Porque eu em casa eu tenho que continuar trabalhando em outra coisa. Então, se eu continuar trabalhando para o meu trabalho profissional, quem é que vai lavar roupa? Quem é que vai mexer em casa? Exatamente. Quem é que vai cuidar do meu filho? Quem é que... Não, não, não. E aí, uma coisa leva a outra, né? E também uma outra coisa que também foi muito interessante que as mulheres disseram, e aí tem a ver com o teto de vidro, né? A falta de oportunidade para crescer e avançar nas suas empresas. Porque não existem políticas claras, né? De E aí é que crescimento. essa fala da ordem lá em 78, né? Enfim, metáfora do teto de vidro. Não, qualquer um pode chegar ao topo da nossa empresa. Aliás, né, às vezes um discurso até meio American Way of Life ainda, né? Ai, viva, né? Viva o capitalismo. Quem investir, quem trabalhar, quem se esforçar é por merecimento, vai conseguir chegar ao topo, não, 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 vai ficar rico, milionário. Sim, sim, só um pouquinho. Quem isso? Quem? Os homens? As mulheres? Exatamente. Tá falando para Então, isso quem, é né? interessante. E aí, em relação à satisfação profissional, e aí, obviamente, se eu estou insatisfeito, qual é a minha predisposição para mudar, né? Então, eu vou te dizer que, de novo, as mulheres são aquelas que parecem ter menos satisfação profissional no mercado de RP e comunicação estratégica. Então, por exemplo, se as minhas tarefas são interessantes e variadas, as mulheres pontuaram menos que os homens. Se os meus superiores, né, e os meus clientes, eles valorizam o meu trabalho, de novo as mulheres pontuaram, disseram que elas se sentem menos valorizadas pelo seu Do trabalho que os do que os homens. homens. Na verdade, todos os itens, né, foram classificados com menor pontuação pelas profissionais RPs latino-americanas do que os homens.
Então, por exemplo, se o trabalho delas tinha um alto status, as mulheres diziam que não tanto quanto os homens. Se o salário é adequado, de novo, as mulheres também disseram que não tanto quanto os homens, né? Se a conciliação da minha vida profissional e pessoal é adequada. Novamente, as mulheres disseram que não é. Ela é menos adequada do que os homens, alegaram dizer, né? E, de novo, as mulheres também disseram que elas têm menos oportunidades para progredir na vida profissional do que os homens disseram. Então, o que acontece? A satisfação profissional das profissionais RPs latino-americanas, elas um pouco, em 2018, 2019, era menos do que os homens e, portanto, a predisposição delas mudarem, né, de profissão era maior. Era maior. Né? E aí eu chego nessa edição especial dessa edição 2020-2021, que daí realmente, assim, a gente daí foi mais a fundo nessa questão do teto de vidro e olha só. Pandemia. Uma de cada 2 mulheres RPs latino-americanas dizem que o teto de cristal, o teto de vidro, afeta elas diretamente. Uma a cada 2. Então, uma a cada foi um número expressivo. Exatamente. Obviamente que são as mulheres que percebem o teto de vidro na profissão, né? Em relação aos homens. Os homens acham que não é tanta, né? Mas as mulheres acham. E às vezes tem uma diferença de 10, 15, 20, 10, 15% de diferença dos homens achando que é menos problemático do que as mulheres, certo? E olha só, como é que está o nosso país? Vocês acham que o Brasil tá bem aí na questão do gênero, da equidade de gênero? Como é que é? Vamos lançar as apostas aí, Marilisa. Vamos fazer um maker comercial, né? Qual é o país latino-americano, né, que parece que os profissionais de RP estão mais satisfeitos, as mulheres estão mais satisfeitas? Quem é que chuta aí? A Érica Bassi já faz exatamente essa pergunta, né, sobre as diferenças, ou se estão ali para e passo. Exatamente. Olha só, infelizmente, né, o Brasil, ele até é um país que diz que a questão da equidade de gênero, né, no nosso setor de gestão da comunicação, que melhorou nos últimos 5 anos, tá? Então, digamos assim que quase 60% dos profissionais ali disseram que, não, o Brasil está melhor. Agora, se o nosso país tem feito o suficiente para apoiar as mulheres na profissão de comunicação estratégica e RP, o Brasil, eu vou dizer para vocês, é o que menos pontuou, apenas com 8,7%. Os profissionais, né, de RP e de comunicação aqui do Brasil dizem, né, somente 8% disse que nos últimos 5 anos, né, começaram a existir políticas. Em compensação, por exemplo, Porto Rico, Colômbia, Venezuela, Peru, são países que dizem que nos últimos 5 anos, né, os países sim têm criado políticas para poder apoiar essa questão de equidade. E, aliás, o percentual deles em relação sobre a equidade, se melhorou, também é mais alto do que a do Brasil. E por que, essa diferença tão grande, Andréia? Nós não estamos, né? A gente está igual, por exemplo, muito parecido com a Argentina e Brasil, tá? Brasil, Argentina, Uruguai, ou seja, o Mercosul ali tá muito similar. Que daí é aquela, né, talvez a cultura cisplatina, lá sei eu, né, que tá muito assim, né? Em compensação, os outros países latinos que estão mais ao norte, né, mais na linha do Equador, esses são os que estão mais satisfeitos, aqueles que dizem que sim, eles têm melhorado e sim, no país deles, eles têm percebido que existem, né, políticas, enfim, existe toda uma movimentação para apoiar as mulheres. Bom, a gente até pode perguntar, né, Marilisa, tá, uma coisa é eles acharem isso e outra coisa é, de fato, ter a comprovação.
Sim, ok. Nós não fomos atrás para dizer assim, me diga, como é que é, me justifique a sua resposta, me elenque a sua, né, a legislação. Claro que a gente não pôde fazer isso nessa pesquisa, mas em função dos nossos pesquisadores, né, que a rede do Latin American Communication é uma rede de pesquisadores que atuam em cada país. Sim, Então, esses países que participam, os pesquisadores aí, por exemplo, da Colômbia, a professora Ana Maria Soares, lá de Medellín, né, da universidade, é uma que sim, que acompanha esse movimento e ela diz que sim, em que pese todas as dificuldades, né, que também esses países passam, dificuldades econômicas, políticas, né, enfim, mais ou menos problemas similares ao país, ao Brasil, mas que eles têm avançado sim, que eles têm conseguido ver uma preocupação maior. E nós aqui, ou nós não estamos prestando atenção, ou de fato, né, nós não estamos fazendo nada. E aí, né, Marilisa, é que eu vejo que também isso é uma ótima oportunidade, digamos assim, para as nossas entidades, né, Marilisa? Enquanto Sistema Conferp, sim, a própria Procon, a BERD, a BRP, toda essa gama de tipo assim, puxa vida, vamos discutir essas questões, mas não só discutir entre nós, vamos sim ir atrás, né, desses gestores públicos, desses legisladores e vamos tentar, né, alavancar esse processo. Eu acho que isso é algo assim que urge, né, considerando que a área da comunicação não é só a área de RP. A área de não, comunicação é jornalismo. Gente, o jornalismo, né, as redações hoje brasileiras, né, tu entra assim, a mulherada em peso, né, nas exatamente. redações. Então, assim, a área da comunicação está muito feminilizada. Não é só a área de relações públicas, né? RP, exatamente. E olha só, quais são, daí nessa pesquisa deste ano, então, sobre o teto de vidro, quais seriam os fatores, os principais fatores que nos impedem, né, de alcançar esses altos cargos, né? Ora, são as barreiras, as próprias barreiras organizacionais. Então, isto é, né? 70% alega que as organizações não oferecem suficiente flexibilidade para que as mulheres possam se ocupar das suas obrigações profissionais e as suas obrigações familiares. Só que as obrigações familiares ainda pesam sobre elas. Que as organizações, por exemplo, elas promovem, digamos assim, fazem promoções, né, dos empregados, enfim, dos colaboradores, baseados naquilo que eles dizem políticas informais e carentes de transparência. Isto é, não está claro por que eu dou a vaga para o João e não para a Marilisa. Né? Tá, mas não era tempo de. Lá sei eu, era tempo de serviço, mas como se a Marilisa está mais tempo de serviço do que o João? Pois é. Aí começa aqueles Dá uma engasgos, engasgada. aqueles engasga e a saidinha pela tangente, né? Então, isso é um problema realmente. Onde está escrito claramente quais são os objetivos, quais são os critérios de ascensão, e que isso não tem nada a ver, né? Que o chefe tal escolheu o fulaninho, né? E escolheu, porque ela é mulher, ela vai. Bom, as pessoas ainda perguntam, né? Se numa entrevista de trabalho, se a gente tem filhos, se a gente não tem, se a gente pretende ter. Engraçado que não perguntam isso para homem, né? Olha, Não, tu tem filho? E tu pretende ter? exatamente, Tem exatamente. um amigo meu, colega meu, contou essa história para mim. Aliás, se algum deles me está ouvindo agora, por favor, me Nos conte esse conte, por episódio, porque eu favor. quero saber. Exatamente. E É outra algo. coisa. Desculpa. Não, perdão. É que eu fico preocupada também com o tempo, mas já vamos abrir. E olha só, mais um dado também bem importante, ó, que a profissão, então a nossa profissão, carece de redes específicas e programas de desenvolvimento para mulheres. De novo, Marilisa, eu faço, nós, enquanto entidades profissionais, eu penso que a gente, né, tá aí uma lacuna que eu acho muito importante, né, que as nossas entidades, nossas próximas gestões aí se ocupem, porque, puxa vida, isso vai ser um avanço, isso vai ser uma coisa muito legal. E pensando que o Brasil, né, nós estamos meio que na rabeira em relação aos nossos outros irmãos, né? Sim, sim. Então, eu acho que valeria a pena. Então, assim, Marilisa, só para também clarear para vocês, essa entrevista foi, ela depois dos dados limpos, né, ela foi feita em 20 países aqui da América Latina, a última edição. Nós chegamos a uma amostra limpa, isto é, aquela que respondeu todas as questões, aquela que realmente está dentro do perfil que a Eucred estabeleceu,
nós chegamos a mais de 1.700 entrevistados nos 20 países, tá? Sendo que 69% deles estavam aqui na América do Sul, e o Brasil, sem dúvida, é um país muito forte, né? Só nós entramos aí limpo com 400 e poucos profissionais da área que responderam. A América Central entrou com 19% e a América do Norte 11%, que daí eles consideram México e Porto Rico, tá? Sim. E olha só, dessas 1.700 e tantas pessoas, eu não sei o número quebradinho agora, 67,2% eram mulheres, 32,8% eram homens. A idade média dos respondentes era 38,7 anos. E é muito legal, dessas mulheres, dessas 67% mulheres, 64% delas eram as diretoras de comunicação ou a CEO da agência. Então, isso era uma amostra, né? E De também peso. nós tínhamos aí um grande núcleo que era, né, imediatamente chefe de equipe, né? E membro da equipe, então assim foi equilibrado, certo? E uma coisa também muito legal, mais 47% com pós-graduação. Isto é, 43% com mestrado e 4% com doutorado dos respondentes. Então, olha só, é uma amostra do LCM que a cada ano é mais qualificada, certo? E a maioria deles, então, né, quase 30% estavam em empresas privadas que têm ações na bolsa ou não. 17% eram de organizações estatais, do setor público. 8,5% de organizações não governamentais, em ONGs, né, ou do setor, ou do terceiro setor. 26% eram de agências ou consultorias, né, e 18% consultores freelancer. Então, olha só, que legal. E 55%, quase 55% tem mais de 10 anos de experiência nesse mercado. Então, por isso que a gente diz que é uma amostra, né, desse LCM bastante qualificada. Muito. O que nós pretendíamos. Então, assim, tem muito mais informação sobre isso, sobre o teto de vidro. Inclusive, está circulando na internet. Nós temos um site, né, Marilisa, que é o latincommunicationmonitor.com, que lá vocês vão ter esse relatório completo, detalhe por detalhe, porque aqui eu trouxe algumas informações, eu não trouxe todas. Então, esse relatório está lá à disposição, assim como o relatório das outras edições, né? Então, enfim, quando tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre esse detalhe e tantos outros, né? Porque a gente também vai liberar daqui a pouco a questão sobre os dilemas éticos em tempos de tecnologia, que também faz parte desse LCM, e também a atuação dos profissionais, como é que os nossos profissionais latino-americanos estão, digamos assim, dando conta da questão da ciberseguridade, né? Cibersegurança, né? Como é que estão se virando estão preparados, assim como há uma edição atrás a gente estava falando da questão, né, digamos assim, da informatização da comunicação, do Big Data e essas coisas todas. Como é que agora, né, nós profissionais estamos inseridos nesse processo, sabendo que cada vez mais as organizações estão preocupadas, né, com esses ataques cibernéticos e estão se preparando para poder se proteger disso. Então, a LGPD está aí, né? Eu vou pedir para a Mariana colocar aqui no chat o endereço certinho que a Andrea falou, para quem quiser ver a pesquisa completa. E a Silvia Liberatori, nossa querida secretária-geral aqui da 2ª Região, pergunta o seguinte para você, Andrea. E o que seriam essas políticas para apoio ao trabalho feminino? Fico muito preocupada com um certo protecionismo que acaba com oportunidades para mulheres, e é uma verdade econômica. Acho que falta uma discussão mais qualificada nessas políticas. É preciso conhecer mais. Claro, não. E assim, ó, é pertinente essa questão dela, porque assim, sempre existe a preocupação, né? Se tu cria digamos, uma legislação de proteção, né? Tu pode acabar sempre. Porque assim, o empresário sempre tenta dar um jeitinho, né?
Exatamente. O sistema, ele mesmo cria uma proteção, mas o próprio sistema, ele também cria modos de burlar, de se burlar, né? Faz parte do ser humano. O ser humano é muito criativo, né? Ele vai tentando achar brechas. Então, eu acho que isso, eu não te daria, assim, uma resposta concreta, né? Mas o que é o correto, sim, é que cada país, eu acho que tem que fazer essa discussão e analisar em que momento está, né? Por exemplo, eu tenho muito contato então com os colegas espanhóis, né? Então, assim, lá eles têm várias leis, sim, e leis que estão na esfera pública, na esfera privada, que dizem, por exemplo, que tem que ter o mesmo percentual, digamos assim, né, de mulheres nos cargos, nos altos cargos de gestão. É isso. Então, tem que existir. Então, isso é uma forma que, por exemplo, na Espanha, eles encontraram, assim como outros países, né? Não é só a Europa, não é só a Espanha. Por exemplo, a Colômbia também faz isso, como eu disse, né? O México. Então, existem alguns países que, para dar o primeiro passo, e aí eu acho que isso também é muito importante, né? Às vezes, é necessário tomar uma decisão agora, e que a gente já sabe que em algum momento talvez ela não sirva mais porque ela vai, digamos assim, fazer uma distorção, mas que para que comece a existir a consciência e a educação sobre aquele tema, a gente faz a lei. Então, por exemplo, aqui no país, é a questão da lei de cotas, né? Cotas na Sim, universidade. sim. Que absurdo, que não sei o quê, que bibibi, que... Assim, ó, tem uma série digamos assim, de apontamentos contra e a favor, e são todos eles, eu diria assim, que eles têm uma certa coerência, sim, de todos os lados. Sim. Agora, sim, ó, o importante é que se não tivesse algo nesse modo, quando que nós, né, quando que a população brasileira, né, iria, digamos assim, tomar uma decisão nesse sentido e iria olhar para esse tema e começar a pensar. Eu acho que acredito que você, Marilisa, eu sou de uma época que eu estudei numa universidade pública aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Dava para contar nessa mão aqui quantos colegas negros eu tinha. Qual foi a minha felicidade, né? Isso no curso de comunicação, mas daí depois andando pela universidade, porque eu tinha muito acesso a projetos extensionistas, talvez eu conseguisse juntar a outra mão, né? Para ver, né, outros jovens negros em outras áreas. Há 3 anos atrás, eu fui levar um grupo de alunos angolanos para um debate que houve na URGS, né, na minha casa, né, justamente sobre essa questão, né, dos alunos, né, a inserção de alunos negros e tal. Eu fiquei tão feliz, porque assim, ó, eu entrei na reitoria da URGS e o auditório estava lotado, dentro e fora, de jovens negros, pardos, o nome que vocês queiram dar, coisa que eu jamais vi isso quando eu estudava lá no início dos anos 80. Então, assim, ó, independente se é válido, se não é válido, se tem gente fazendo sacanagem, do tipo alegando, né, colocando uma declaração, né, falsa, Sim. isso eu vou dizer, isso não é o problema da lei. Isso tem a ver com a essência, com o caráter, com a base familiar de todos. Então, esquece a questão da legislação. Porque a legislação ela não pode ser feita pensando que alguém de né, de má fé, né, de mau caráter vai desviar a lei. Eu não posso fazer uma lei pensando nisso. Então, assim, isso foi importante, isso foi legal. Então, por isso que eu disse, quem sabe, talvez, né, pensar em legislações que trabalhem com esse equilíbrio, essa equidade de cargos diretivos. Tem 5 homens diretores, tem que ter 5 mulheres diretoras também. Por que não? Vai chegar um momento que vai dar chabu, que as pessoas vão achar que é... Sim, mas daí é outro momento, daí a gente muda, tu tá entendendo? Exatamente. Mas iniciar o processo, eu sou amplamente favorável a essas questões, mas concordo com a minha colega ali que, claro, tudo tem que conversar e assim, ó, não existe modelo pronto. Nós temos aspectos culturais muito diferentes em cada país e mesmo no Brasil, né, Marilisa? Olha a diferença nossa aqui do Rio Grande do Sul em relação a vocês, nós em relação, né, ao Nordeste. Zonas. Exatamente. Sim, exatamente. E eu acho muito importante a questão da legislação e a visão é essa, né?
Você até pode parecer que está radicalizando, mas você radicaliza para chegar num equilíbrio. Nós temos que ser educados. A questão do cinto de segurança. Hoje todo mundo usa porque sabe que vai salvar vidas, mas teve que mexer no bolso, teve que ter uma legislação. Infelizmente, o ser humano é assim. E eu acredito que a gente tenha que realmente discutir essas questões, Andréa, com o HERP. Tenho certeza que o sistema Conferp se coloca à disposição para discutir esse assunto, porque nós mulheres somos maioria, no que diz respeito aí à área da comunicação, de relações públicas, jornalismo. Tem que existir uma diversidade e um respeito às diferenças, porque nós somos diferentes nesses aspectos, né? Do nosso corpo, da nossa situação, da nossa tripla jornada de trabalho, mas não na questão da inteligência, da capacidade. Nessa questão, não. Né? Nessa nós somos iguais. E aí é a competência de cada um. Nossa, eu queria falar muito com você ainda, eu tinha muitas questões, mas eu queria falar só uma coisa importante, que a gente tem muitos estudantes que acompanham a live no Instagram. E eu sinto que os alunos, a sua grande maioria, e você me corrige se eu estiver errada, não tem esse olhar para a importância da pesquisa. Eu queria que você falasse sobre a importância da pesquisa. Eu sinto um pouco falta disso no Brasil. É impressão minha ou é esse a realidade atual? Pois é, Marilisa, eu também. Como é que eu vou dizer assim? Eu não tenho os dados, como é que é? Estatísticos para te dizer isso, né? De quantas pessoas que eu entrevistei, qual é o percentual, né? Mas eu também sinto muito essa falta, né? Parece que nós temos essa lacuna de que, porque assim, ó, pesquisar dá trabalho. Ele requer, digamos assim, um amadurecimento das ideias, ou seja, eu busco os dados, mas não é depois que eu busquei os dados que eu já vou sair tendo ideias e já vou propondo. Eu tenho que refletir, pensar, e isso leva um tempo. E como nós estamos dentro de um contexto, né? Até o Bauman fala, né? A tal da sociedade líquida do Líquida. Bauman, né? Pois é, onde tudo é muito fugaz, tudo é muito líquido, tudo muito rápido, né? E também a própria questão da comunicação digital, que também faz com que a gente tenha muitos estímulos, muitos impulsos, assim, vindo de todos os lados, e a coisa tem que ser muito rápida. Eu penso Imediato. que isso cria uma certa aceleração interna, e essa aceleração interna, ela, digamos assim, ela nos imobiliza nessa questão de refletir e nos dá um cansaço quando a gente tem esse processo. Então, para mim, realmente, eu também acho que a pesquisa não é tão contemplada, né, quanto deveria. Por exemplo, eu acho muitíssimo importante, né? Aliás, tem outras áreas que estão se dedicando a isso e ganhando muito dinheiro, por exemplo, a análise de tendências, né? Puxa Sim. vida, isso é uma coisa fundamental, mas olha só, a análise de tendências não é assim eu só simplesmente sair na rua, sair olhando e vou, né? Isso requer uma bagagem, requer conhecimentos gerais, requer leituras, requer empatia, conhecer o outro, né? Saber como o outro pensa, que certamente vai ser diferente, mas eu tenho que saber e não julgar, né? Porque também a gente tem uma tendência muito de o cara pensa diferente, ele tá errado, Impetuosa. Sim. certo. Então, assim, como eu disse, eu não tenho, né, dados estatísticos para isso, mas a minha percepção casa com a tua, Marisa, que é uma área que, digamos assim, estaria carente, pelo menos para nós, né, na área de relações públicas, é uma área fundamental, né? Eu sempre digo, quando a gente trabalha na questão de legislação, né, quando falam das atribuições, né, as atribuições legais do profissional de RP, daí lá tem um item que fala de pesquisa de opinião pública. Puta merda, né? Essa é uma área fundamental e eu pergunto, né, quantas agências, né, ou quantos profissionais realmente de relações públicas com base, né, na área, né,
se dedicam a isso. E hoje, por exemplo, pesquisa de opinião, às vezes a gente vê até o pessoal da área de ciência política trabalhando muito bem essas questões, e nós, né, que na nossa legislação isso está lá escrito, mas a gente vê poucos profissionais, ou um número não tão, se não poucos, talvez não o número ideal, né, sabendo que a pesquisa é a base de todo o nosso trabalho, né? Então, enfim, eu acho que são coisas também que fazem com que a gente tenha que pensar, né, reencontrar alguns caminhos, né, reachar, Sim, com ressignificar, certeza. porque, Ressignificar. porque é importante, né? Agora, pesquisa é a base de tudo, mas ela leva tempo. Tem investimento físico, emocional, de conhecimento e investimento Sim, financeiro. E isso, financeiro, às com vezes, também certeza. dentro das empresas é outro fator que também faz com que a área de pesquisa também não seja muito profícua, né, dentro das organizações, porque muitas vezes, Valorizada. não, gastar dinheiro com Não, pesquisa, eu já não sei vê isso, pai. Eu trabalho nessa área há 20 anos, eu te digo que isso. saber. Eu não vê como um investimento, né? Olha, Andréia, como sempre, o nosso tempo ele nunca é suficiente para falar tudo que a gente quer. Então, eu quero aí deixar à disposição para que você volte sempre. As nossas lives estão sempre à sua disposição, porque são temas muito pertinentes e é muito gostoso conversar com você, tá? Quero agradecer sua disponibilidade, seu tempo, parabenizar pelo trabalho. A pesquisa ela é fundamental para que a gente tome decisões, não perca tempo, não perca dinheiro e atinja os objetivos necessários, né? E que a gente volta semana que vem. Vamos conversar também sobre uma outra pesquisa, nossa querida Fernanda de Almeida, nossa delegada aqui de Bauru. E aí, os minutos finais para você, querida Andréia. Não, só agradecimentos aí, né? Agradecer também, eu acho que a Euprera, né, que é uma associação europeia, mas que, assim, esse grupo de pesquisadores, hoje conduzidos pela professora Ángeles Moreno, né, da Espanha, que também é uma coisa muito legal, porque é uma mulher, né, geralmente a entidade, por muito tempo, foi liderada por homens, né? E agora, né, mais recentemente liderada por uma mulher e uma mulher da Península Ibérica, né? Ou seja, tem aqui tem a ver conosco, por Sim. essa preocupação, né, de querer entender essas diferentes realidades e querer, por exemplo, dar visibilidade para a área de RP e comunicação estratégica aqui da América Latina, para o resto do mundo. Então, eu acho que a Euprera está de parabéns, Annelise, porque ela realmente, assim, ela poderia ficar muito bem fazendo as coisas lá na Europa, talvez ali na América do Norte, né? Ou seja, hemisfério norte, né? E Sim. não, eles buscam, eles se empenham em nos dar um apoio para as equipes nacionais e disseminar toda a nossa produção que a gente tem, né? Então, isso é uma coisa bacana. E aí, de novo, né, mais uma vez, às vezes a gente precisa que alguém de fora, né, venha para nos dar esse aporte, dar esse apoio. Então, assim, vamos aproveitar, né, e, enfim, usar esses dados. E o que é melhor, todas essas informações são liberadas de forma gratuita, as pessoas não pagam, né, não pagam. Então, os dados estão aí para serem utilizados, Com então certeza. usem, abusem. E Marilisa, muitíssimo obrigada por essa oportunidade de falar de um trabalho que eu sou apaixonada, né? Porque desde 2008 eu estou nesse grupo e eu adoro. E eu Que acho muito bom. importante o trabalho que a gente vem realizando, tá bom? Obrigada mesmo, pessoal. Perfeito, Andréia, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, professora Solange, Gabriel Vieira, muita gente que a gente acabou não falando aqui, mas que sempre participa, nossos embaixadores, a Valmíria. Eu vi embaixadores lá da PUC do Paraná. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Um grande beijo e a gente se encontra semana que vem. Até mais, Andréia. Beijo, pessoal. Boa Um noite. beijo. Boa noite.